Dia 4, meditando sobre a festa da minha paróquia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o quarto dia em que eu venho aqui com vocês refletir sobre a pregação da Setena do Coração de Jesus. Eu sou paroquiano da Coração de Jesus, da Arquidiocese de Porto Alegre, e nós estamos no que é a nossa novena. Lá são 7 dias, por isso Setena, cada dia com um padre convidado para fazer a pregação, celebrar a missa. No dia de ontem, o padre Querino Ludwig foi o convidado, foi o pregador, e falou do tema Coração de Jesus que ensina a rezar e adorar. O paralelo com a paróquia é a paróquia como casa de oração. Se esse é o teu primeiro vídeo dessa série, a temática desse ano lá é justamente fazer esse paralelo do coração de Jesus com a paróquia, a importância da vida da paróquia. É por isso que eu estou falando, fazendo essas meditações aqui, porque o Diário de Paroquiano de Aldeia é onde a gente conversa sobre a vida ordinária do católico, a vida da paróquia. E a construção desse tema, hoje, mais um degrau, é fantástica, assim, cada dia eu me impressiono mais, porque a gente viu no primeiro dia, eh, que a paróquia é o lugar da vida do católico, o lugar ordinário onde a vida do católico acontece. No segundo dia a gente viu que nesse lugar, o centro é a Eucaristia, que tudo que acontece parte da Eucaristia. No terceiro dia, vimos, que a paróquia, além de ser o lugar da Eucaristia, a casa do católico, onde acontece a Eucaristia, onde todos se reúnem em torno do Cristo, é o lugar que ensina a palavra, que prega a palavra, que educa para a fé. Pois no quarto dia, a gente vê agora que também é o lugar da oração, a casa de oração. E aí então nós temos, num primeiro momento, entendido que a paróquia é o lugar do católico. Contemplamos a Deus, a Eucaristia, o objeto da fé. No terceiro dia, aprendemos que Deus nos fala. No quarto dia, hoje, né? No caso foi ontem, eu faço sempre um dia depois. No quarto dia, aprendemos que a gente fala com Ele, que a gente responde a esse amor, que o coração de Cristo, o coração que nos ama primeiro, espera uma resposta. A oração é a resposta do coração. A oração é a a ação daquele que compreende-se amado e que, se entendendo amado, decide amar. E aí a gente vai ter, pensando na prática, diversos tipos de orações, diversas formas de rezar, no final diversas intensidades. Cada um de nós consegue amar no dia de hoje de um modo específico, se Deus quiser, de um modo menor do que amanhã, para que cada vez mais a gente cresça na vida de oração, ame mais a Deus. Mas é muito interessante essa construção. Agora temos a resposta a Deus, e o lugar da oração também é a paróquia. Ah, mas eu não posso rezar na minha casa? É claro que pode. Eu não posso rezar no meu trabalho? Deve. Aqui a gente não está meditando sobre a paróquia ser o único lugar, mas é o lugar por excelência da oração, é a casa de oração por excelência, porque é o lugar onde a gente encontra o Deus feito carne, feito pão, onde a gente ouve o Deus que é verbo. Portanto, é o lugar onde a gente mais consegue se aproximar dele para responder a esse amor. O Padre Quirino, inclusive, traz uma reflexão muito interessante da Dilexit Nos, a última carta encíclica do Papa Francisco, Amou-nos, onde o Papa dizia que o ser humano perdia o coração cada vez mais. A humanidade perdia o seu coração. Lembrem que a gente falou que o coração, eu acho que a gente falou aqui já, mas falaremos no todo santo dia de amanhã, que o coração representa todo o ser, não é só aquela parte emotiva, emocional, passional, como nós falamos hoje. O coração, ele representa o ser por completo, as vontades, desejos, a alma, a inteligência, tudo que há no ser está resumido de algum modo no coração. Se perdemos o coração, perdemos a nós mesmos, perdemos a humanidade.
E encontrar o coração, ou manter o coração, é papel da oração. A oração é a a ação do coração novo, aquele que busca conformar o seu coração. Quando a gente é muito engraçado que quando a gente convive muito com as pessoas, sejam amigos ou quando a gente casa, quando a gente namora, a gente passa por, hã, força da convivência a se assemelhar, às vezes até fisicamente, mas, se assemelhar na personalidade, nos hábitos, na forma de falar. A gente vai absorvendo um pouco do outro, passando um pouco para o outro. Se nós queremos que o nosso coração seja como o coração de Cristo, a oração é a forma, por excelência também, a forma perfeita para isso. Porque a oração é a comunicação, é o relacionamento com o Senhor. E se a gente quer se relacionar com Ele, a paróquia é esse lugar. Eu posso, rezar e orar, enfim, ao longo de todo o dia. Se eu não tenho vida de paróquia, essa oração sempre vai estar, um pouco afastada. Pensem, pra falar sobre isso, falar sobre amizade a comparação com a amizade é muito importante. Pensem que vocês têm um amigo que talvez more na mesma rua ou no mesmo bairro, que seja acessível, que vocês consigam visitar. E vocês falam pro WhatsApp o tempo todo e comentam na foto do Instagram um do outro, e se ligam, e fazem live juntos, e coisas e coisas. E aí toda semana esse amigo te convida pra ir jantar na casa dele, pra ir assistir um jogo na casa dele, pra ir assistir a Copa do Mundo, começou hoje, na casa dele, e tu nunca aceita. "Não, não, a gente pode", pra mim é suficiente que a gente fale por WhatsApp. Pra mim é suficiente que, já que a gente a gente tá em todo lugar, né, a nossa relação tá em todo lugar, eu consigo falar contigo de qualquer lugar. Por que que eu preciso te visitar pessoalmente? Vai parecer muito estranho, né. Por mais que seja verdade, a gente consegue falar por WhatsApp o tempo inteiro, a gente consegue falar por telefone o tempo inteiro, por Instagram o tempo inteiro, mas não aceitar uma visita, se tu tá do lado da pessoa, não faz sentido, não faz nenhum sentido, eh, não estar presente. Que tipo de amizade é essa em que não se está presente? Que tipo de amizade é essa que a gente acredita que é suficiente o mínimo contato, o contato mais distante, mais cômodo, quando fica um pouquinho difícil pra mim, quando o meu ego, mexe com o meu ego, com a minha preguiça, com a minha vaidade, eu deixo já. Então, buscar o coração de volta, o coração da humanidade, é justamente se relacionar com aquele que tem o coração perfeito, que tem o coração que é modelo, com aquele que criou o nosso coração. Voltando, né, pra citação ao Papa Francisco. Essa meditação do Padre Quirino vem muito nesse sentido de, eh, entender a oração no seu lugar de importância e entender por que a paróquia tem a primazia dessa vida de oração. Por que eu não posso simplesmente só rezar do meu quarto? Por que a paróquia é o local dos sacramentos, como vimos, no segundo dia? Por que isso acontece na paróquia? Porque a paróquia foi escolhida para isso. A paróquia é a casa de oração. É o lugar de rezar e adorar. Por mais que possamos fazer isso em outros momentos. Mas não estar lá aleja a nossa vida espiritual, a nossa caminhada em busca da santidade. Concorda? Discorda? Comenta aqui. Te espero na próxima reflexão ou no Todo Santo Dia de amanhã, dia do Sagrado Coração de Jesus. Tchau.